Continuando com os nossos vídeos de técnica de programação avançada, nós vamos falar sobre invariantes de laço. Invariantes de laço têm uma reputação de ser um tópico um pouco complexo, mas nós vamos tentar começar com exemplos mais simples para desmistificar um pouco esse tópico. Então, primeira coisa, por que a gente estuda invariantes de laço, né? Para que servem invariantes de laço? Invariantes de laço são uma ferramenta para a gente tentar demonstrar que os nossos algoritmos estão corretos. Existem várias ferramentas com esse propósito. O mais conhecido certamente são os testes. Então você escreve um programa, testa o programa para ver se ele está funcionando. É o mínimo que se espera de um programador, é que ele faça testes para ver se o programa dele está funcionando. Mas os testes nem sempre são suficientes, porque os nossos programas frequentemente aceitam uma quantidade de entradas enorme. E não é possível a gente executar testes para todas as entradas possíveis do programa. Em alguns casos, o número de entradas, inclusive, é infinito. Um compilador, por exemplo, ele tem infinitas entradas. Ele pode receber infinitos programas diferentes para compilar. Assim como um interpretador também pode receber infinitos programas. Um editor de texto pode receber infinitos textos diferentes. Então, para vários programas é realmente impossível testar todas as entradas. Para alguns programas, embora o número de entradas não seja infinito, ele é muito grande. Então, testar todas as entradas possíveis frequentemente não é viável. A gente tem várias técnicas para fazer planejamento de testes, definir quais são os testes mínimos que a gente precisa fazer para ter alguma confiabilidade nos nossos programas, mas às vezes a gente quer mais do que isso. Existem programas que controlam alto-fornos, existem programas que controlam elevadores, formas de micro-ondas, etc., que são programas que podem colocar a vida de pessoas em risco, ou que podem trazer um prejuízo financeiro muito alto se funcionarem errado. Então, muitas vezes a gente quer ir além da cobertura mínima de testes. Então, tem várias técnicas para expandir essa cobertura, para ter mais confiabilidade nos nossos programas, e invariantes de laço são uma dessas técnicas. Então eles são complementares aos testes e eles são usados especificamente para programas iterativos, programas que têm laços, que têm loops, né? Que tem enquanto, que tem para, né? Tem o for. Então vamos falar um pouco mais sobre eles, ver como definir essas invariantes e como usar essas invariantes para averiguar se os nossos programas realmente estão fazendo o que eles se propõem a fazer. Então, uma definição possível, né, é que uma invariante de laço é uma propriedade de um laço de um programa, de um loop de um programa, que é verdadeira antes e depois de cada iteração do laço. Então, ela é uma asserção lógica, ou seja, ela é uma expressão lógica que retorna verdadeiro ou falso, né? Ela é construída através de relações das variáveis do nosso programa, do nosso loop. Então a gente vai dizer que essas variáveis, a soma delas é maior do que um determinado valor, ou que elas são iguais, ou que uma está contida na outra. A gente vai estabelecer relações entre as variáveis de modo que essa relação garanta para a gente que ela vai ser verdadeira ao longo de todas as iterações do meu programa, e que ao final do programa eu posso usar isso, ao final do laço, eu posso usar isso para verificar se o algoritmo fez o que a gente esperava que ele fizesse. Então, muitas vezes as invariantes de código, elas são colocadas, as invariantes de laço, elas são colocadas dentro do próprio código. Todas as linguagens de programação que eu conheço têm alguma forma de definir asserções.
Frequentemente essa forma é um comando chamado assert. Então você escreve assert e aí uma expressão lógica, que é verdadeiro ou falso. Se a expressão for verdadeira, nada acontece. Segue a vida. Se a expressão for falsa, o programa é abortado e uma mensagem de erro falando alguma coisa parecido com asserção na linha tanto do arquivo tanto falhou. E aí você, programador, sabe qual foi a condição que falhou e vai tentar descobrir lá por que ela falhou. Nem sempre a gente quer que isso aconteça com o usuário, né? Que o usuário, quer dizer, normalmente a gente nunca quer que isso aconteça com o usuário. Então existem mecanismos, todas as linguagens que eu conheço têm algum mecanismo para você desligar a verificação das asserções no seu programa. Então você pode deixar as asserções ligadas em desenvolvimento, rodar inclusive os testes com as asserções ligadas, e aí quando você for colocar o seu programa em produção, quando você for fazer a distribuição, né, o deployment do seu programa, aí você desliga as asserções, porque supostamente você já testou o programa, já está confiante de que ele funciona, aí você pode desligar as asserções. Tá? Ou não, você pode deixar elas ligadas e aí se o usuário receber uma asserção, ele reporta isso para você, supostamente, vamos torcer, né, para que ele faça isso. Às vezes a gente quer desligar as asserções porque algumas asserções têm custo caro e elas podem deixar o seu programa com uma performance pior. Mas se não for esse o caso, você inclusive pode deixar as asserções ligadas. Então, como é que a gente define as asserções e como é que a gente usa elas para verificar se os nossos programas estão funcionando, se os nossos algoritmos estão funcionando? Definir a asserção é uma coisa que vem um pouco com experiência, vendo exemplos, e é provavelmente a parte mais difícil do processo todo. É achar uma asserção que faça sentido, que seja válida e que nos dê informações depois para verificar se o programa está correto ou não. Então, mas supondo que a gente tenha uma asserção, né, que a gente definiu uma asserção, verificar se essa asserção é válida é feito em 3 passos. A gente tem a inicialização, antes da primeira execução da primeira repetição do meu laço, do meu loop, eu verifico se aquela asserção é verdadeira. Se ela não for verdadeira, antes da primeira execução, ela já não é válida, você pode descartar e procurar outra. Ou corrigir o seu código, porque pode ser que o código esteja errado também. Supondo que a condição de inicialização é válida, ou seja, a sua invariante de laço é verdadeira antes da primeira inicialização, da primeira iteração, da primeira execução do seu laço. Aí a gente vai para a manutenção. Na manutenção, a gente supõe que a invariante é verdadeira antes de uma execução qualquer. A gente não atribui valores concretos para as variáveis, a gente supõe valores arbitrários e supõe que a invariante é verdadeira. E aí, supondo que a invariante seja verdadeira, a gente analisa o código e vê o que acontece com a invariante à medida que a gente vai que o código vai sendo executado, e aí verifica se ao final daquela repetição, se ao final daquela iteração, a invariante continua verdadeira. Se ela continuar, então a gente tem a condição de manutenção satisfeita. A gente supõe que era verdade antes, analisa o código e vê se continua verdadeiro depois. Se for o caso, então a manutenção está satisfeita, está atendida. E aí tem a terminação. O que é a terminação? É a gente verificar se ao final do laço, quando a condição do laço falhar, se aquela invariante dá informações suficientes para a gente, a partir dela, concluir que o nosso algoritmo funciona. Nós vamos ver exemplos disso em seguida. Então, temos aqui soma de vetor. É um algoritmo simples, propositalmente simples, para a gente começar com exemplos bem tranquilos.
Então, a proposta desse algoritmo é que ele vai receber um vetor A e vai retornar a soma de todos os elementos desse vetor A. Bem tranquilo. Então, a gente tem uma variável S que recebe 0, uma variável contadora I que recebe 1, S é a variável, né, que vai ser usada para armazenar as somas intermediárias, e I é o contador que vai caminhar pelo vetor. Enquanto I for menor do que o tamanho de A, S recebe S mais A de I e incrementa I. E, ao final, retorna S. Então, nos nossos pseudocódigos, nós vamos assumir que os vetores começam de 1. Em várias linguagens de programação, como C, C#, C++, Java, Python, os vetores começam em 0. Mas em algumas outras eles começam em 1, como MATLAB, como Pascal, né? E, na verdade, começar de 0 ou começar de 1 é uma questão de escolha. Os dois têm prós e contras. Nos nossos algoritmos a gente vai começar em 1. Então, que invariante de laço nós vamos definir aqui? Nós queremos alguma coisa que seja verdadeira em todas as repetições e que no final diga para a gente que o algoritmo está correto. Então nós vamos definir essa invariante da seguinte forma. No início de cada iteração do laço, a variável S contém a soma de todos os elementos do vetor A da posição 1 até a posição i-1. Então, por exemplo, se eu vou começar um laço e a variável i vale 5, então, naquele momento, antes de executar o laço, a variável S precisa ter a soma de todos os elementos da posição 1 até a posição 4. Se i valer 10, a variável S vai ter que ter a soma de todos os elementos de 1 até 9. Ok? Então, essa é a invariante que nós definimos. Agora nós precisamos verificar essa invariante, ver se ela é válida. Então, ela está reescrita aqui de uma forma mais compacta, mas com o mesmo significado. Então, em cada iteração i, S tem a soma de todos os elementos de 1 até i-1. E aí nós temos a inicialização. Inicialização imediatamente antes da execução da primeira repetição desse laço, né, antes da execução da linha 4 pela primeira vez. O que nós temos? Nós temos i valendo 1, S valendo 0. Então, S deveria ser a soma dos elementos da posição i até i-1, ou seja, S deveria ser a soma dos elementos da posição 1 até i-1. Só que i-1 é 0. Então, vai ser de 1 a 0. Né? Quando nós temos essa situação, que a gente fala assim, eu quero a soma de 1 até, e aí a gente põe reticências e coloca assim, i-1. Se esse i-1, por acaso, for menor do que esse número que está aqui, no caso 1, significa que eu tenho essa soma vazia. Ela é um vetor de tamanho 0. Então, nesse caso, se o vetor tem tamanho 0, a soma de 0 elementos é 0. Então, está certo. A nossa invariante de laço, nesse caso aqui, ela foi atendida, então a condição de inicialização ela é atendida também. Em seguida, para uma repetição qualquer, em que a gente não sabe exatamente o valor de i, é um valor arbitrário, que a gente está chamando de k por enquanto, mas que é um valor tal que a condição do laço vai ser verdadeira e ele vai executar o laço. Então, nessa situação, se i vale k, S vai, por suposição, ter a soma de todos os elementos de A1 até A de k-1. E aí, quando eu for executar o laço, a linha 5 vai fazer com que S tenha tudo que ele já tem, mais A de K. Porque I é igual a K nesse momento. E aí a linha 6 faz com que isso seja igual a I mais 1, ou seja, I vai ficar valendo K mais 1. Aí ele terminou. Quando ele termina, antes
da execução, a gente supôs que a invariante era verdadeira. Quando ele termina, então I está valendo K mais 1 e S tem a soma de todos os elementos de A1 até AK. O que está exatamente de acordo com a nossa invariante de laço. Se você substituir os valores aqui de K mais 1 para I, você vai ver que dá exatamente o que a gente tem. Então, de fato, supondo que a invariante de laço era verdadeira antes do laço, ela continua verdadeira depois do laço. Então, a condição de manutenção foi atendida. Então, se a condição de inicialização e manutenção foi atendida, quer dizer que em todas as repetições até a última, a invariante vai ser verdadeira. E aí, quando a condição do laço falhar, o que isso diz para a gente? Então, quando é que essa condição falha? Nesse caso aqui, I está variando de 1 em 1, crescendo de 1 em 1. Ele vai falhar quando I tiver valor igual ao comprimento de A mais 1, né, que é o que está dito aqui. Então, na última iteração, I tendo esse valor, pela invariante de laço, quanto vai ser S? Vai ser a soma de todos os elementos de 1 até o comprimento de A, ou seja, do primeiro ao último elemento, que é exatamente o que nós queríamos. Então, isso mostra que o nosso algoritmo está correto. Ok? Para um algoritmo como esse, que é bastante simples, certamente parece mais trabalho do que do que é justificável, né? Parece trabalho demais para conseguir um resultado muito simples. Mas à medida que os algoritmos se tornam mais complexos, essa análise ela pode revelar vários problemas que a gente não vê a princípio. Vamos pegar mais um exemplo ainda bem simples, que é o de cálculo de potência ou expoente, né? Então eu quero x elevado a y, quero calcular esse valor para x e y inteiros, para x maior que zero e y maior ou igual a zero. Então, essas condições aqui, x e y inteiros, x maior do que zero e x e y, desculpa, maior ou igual a zero, a gente poderia chamar de pré-condições. Elas são condições que a gente precisa que sejam verdadeiras para que o nosso algoritmo funcione. E se elas não forem, a gente não garante que o algoritmo vai funcionar. Os comandos assert, né, as asserções, elas também podem ser usadas para verificar pré-condições. Então, se você estiver escrevendo um programa e você estiver escrevendo código e você precisar verificar alguma pré-condição, você pode usar um assert para verificar essas pré-condições. Então, no nosso algoritmo para cálculo de potência, a gente tem a variável P recebe 1, I recebe 0, enquanto I for menor do que Y, P recebe P vezes X, I recebe I mais 1 e ao final retorna P. Também é um algoritmo bastante simples. Tá? E a pré-condição, né, a invariante que a gente define é que no início de cada iteração, P é igual a x elevado a I. Então, a condição de inicialização, né, imediatamente antes da primeira vez que a gente for executar o enquanto. Então, a gente executou as linhas 2 e 3. Isso significa que P está valendo 1 e I está valendo 0. Portanto, P igual a x elevado a I vira 1 igual a x elevado a 0, que é verdadeiro. Então, a condição de inicialização foi atendida. Agora, nós vamos testar a manutenção. Para uma iteração qualquer, com um valor arbitrário de I, porém, tal que ele faça a condição aqui ser verdadeira, né, nós temos que I é igual a K, um valor arbitrário, e pela invariante, P é igual a x elevado a K, antes do início da iteração. Quando a iteração ocorrer, a linha 5 vai fazer P igual ao valor que ele tinha antes, que é x elevado a K, vezes x. Então, P é igual a x elevado a K mais 1. A linha 6 vai fazer I
recebeu o valor que ele tinha antes mais 1, então I é igual a K mais 1. No começo da próxima iteração, então, a gente vai ter I igual a K mais 1 e vai ter P igual a X elevado a K mais 1. O que confirma a invariante de laço e então a manutenção, né, a condição de manutenção está satisfeita. Ela é válida, a condição de manutenção. Ok, então inicialização e manutenção estão verificadas e são ambas válidas, são ambas atendidas. Na terminação, quando é que esse laço termina? Como I está crescendo de 1 em 1, o laço vai terminar quando I for igual a Y. Então, quando I for igual a Y, pela invariante, nós vamos ter P igual a X elevado a Y. E é isso que o programa retorna, que a nossa função retorna. Então, o algoritmo está correto, porque é exatamente isso que ele deveria fazer. No próximo vídeo, nós vamos ver mais 2 exemplos, né, talvez um pouco mais sofisticados do que esses 2 que nós vimos até agora. Até lá!